Vamos lá, pessoal. Vamos estudar agora a parte de resistores, aula número 1, efeito Joule. Vamos lá. Então temos o seguinte aqui, ó, efeito Joule, né? Então o que vem a ser efeito Joule? Então é um fenômeno físico que consiste na conversão de energia elétrica em energia térmica. Vamos entender o que vem a ser isso. Olha, aliás, em calor, que é energia térmica em movimento, né? Que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse é o processo espontâneo do calor. Então nós temos aqui um fio condutor, pedaço de um fio condutor. Então você vai ter uma corrente elétrica no sentido do campo elétrico para a direita. Então nesse caso, nós temos elétrons indo para a esquerda, tá bom? Olha. Então lembre que toda vez que você tiver corrente elétrica para a direita, elétrons para a esquerda, corrente elétrica para cima, elétrons para baixo. Ou seja, a corrente elétrica tem sentido contrário do movimento dos elétrons. Então temos o seguinte aí, ó, as colisões que ocorrem entre os elétrons e os átomos, que compõem a estrutura cristalina do corpo, fazem com que sua temperatura aumente. Então aí vai haver colisão dos elétrons com os átomos, né? Então vai haver uma maior vibração, e essa vibração vai ser aumento de temperatura do fio condutor. Então qual vai ser a aplicação do efeito Joule? Então nós temos, olha, em chuveiros, panelas elétricas, churrasqueiras elétricas, ferro de passar, etc. Então temos o seguinte, o efeito Joule ocorre em qualquer material, condutor ou isolante, que apresente resistência elétrica não nula, tá bom? Então tem que ter uma resistência elétrica, uma certa dificuldade dos elétrons se mover. Então, olha, nós temos a função do resistor. Qual é a função? Então nós temos primeiro, ó, transformar a energia elétrica em energia térmica, como nós vimos agora na parte do efeito Joule, tá bom? Então nós temos o seguinte, olha, no chuveiro, no ferro de passar, etc, que nós já falamos. E também tem uma outra, que pouco se fala, é sobre limitar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Vou fazer um desenho para ficar mais prático aqui, ó, onde você tem uma diferença de potencial no ponto A e B. Então você vai ter uma corrente saindo do A de 10 amperes, né? Então, como está livre aí os fios, vamos supor que não há perda de energia, resistência nula nesses fios. Então, para cima nós temos 5, 5. A divisão aí em partes iguais. Continuando, 10 amperes. Vamos supor que esse microcircuito já tem uma resistência interna. Então, ele impeça certa quantidade de corrente de passagem. Já tem uma dificuldadezinha aqui, ó. Então, vai passar apenas 4 amperes, na parte de cima 6 amperes, que é para dar os 10 amperes, tá bom? Então chega no B, 10 amperes. Vamos supor que nesse caso, esse microcircuito, eu ia falar microchip, esse microcircuito, ele tem aí um fusível de proteção, né? Então esse fusível só aguente 2 amperes, para proteger mesmo esse microcircuito. Então se ele suporta até 2, como é que faz para reduzir a corrente que vai passar pelo microcircuito? Novamente, aí a gente põe a função do resistor. Então, esse resistor ele vai limitar a intensidade de corrente. Então, em vez de 4, ele vai deixar passar apenas 2 amperes. E o restante vai na parte de cima, 8 amperes. Continua 10 que chegam lá no B. Entendeu? Então, duas funções do resistor: transformar a energia elétrica em térmica e limitar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. Então, nós temos aqui, olha, a resistência elétrica, tá bom? O que vem a ser isso? É uma propriedade física do resistor. Então, todo resistor tem uma resistência, tá bom? Então, o resistor tem aquelas duas funções, tá bom? Olha, transformar a energia elétrica em térmica ou limitar a intensidade de corrente. Mas cada resistor tem sua resistência. Então, olha, vamos representar o resistor e sua resistência. Como é que fica? Pode ser, olha, uma caixinha escrito resistor e em cima a sua resistência. Tranquilo? Agora, se ele for conectado a uma diferença de potencial, você vai ter aí, no caso aqui, olha, o surgimento de uma corrente elétrica, que passa do maior potencial para o menor, tá bom? Então, pode ser também uma linha de zigue-zague, olha, tá bom? Onde tem, vamos indicar a sua resistência. Então, se for conectado novamente a uma diferença de potencial, mesmo esquema, vai aparecer uma corrente elétrica do maior potencial para o menor. Olha, para um determinado resistor, mantida a temperatura constante. Se você fazer o seguinte, olha, mudar a sua diferença de potencial e com isso a sua corrente elétrica, e essa razão ela ficar constante,
Então você tem que podemos chamar de lei de Ohms, tá bom? O que vem a ser a lei de Ohms? É o surgimento de uma constante, mesmo você mudando a DDP, com isso a corrente elétrica, e esse surgimento dessa constante, dessa razão, nós vamos chamar de resistência do resistor, tá bom? E a resistência elétrica do resistor. Então, com isso, olha, podemos indicar aqui a unidade dessa resistência. Você percebe aí que a relação é tensão ou diferença de potencial pela corrente. Então, a unidade pode ser volt por ampere. Ou ainda ohms, que vai ser simbolizado pela letra ômega, grega, tá bom? Temos aqui, ó, curva característica de resistores ômicos. Como é que fica? Então, nós já vimos lá que a lei de Ohms é uma equação do primeiro grau. Então, vai ser uma reta, não é isso? Então, se nós tivermos um gráfico tensão pela corrente, você vai pegar aqui uma tensão, uma corrente determinada, você vai aparecer uma reta saindo do zero. Então, se você encontra a tangente do ângulo de inclinação dessa reta, ela vai ser o quê? Tensão por corrente, a própria resistência elétrica, o R. Entendeu? Então, agora sobre energia dissipada. O que é essa energia dissipada? Energia é o mesmo processo que nós já vimos anteriormente. Ó. É a potência vezes o tempo. Né? O tempo de dissipação dessa energia. Só que aqui, olha, vamos deixar essa energia em função da corrente ou em função do resistor, da resistência do resistor, tá bom? Então, vamos falar de potência. Olha. Nós já estudamos que potência pode ser tensão ou diferença de potencial vezes corrente. E agora, pela lei de Ohms, pode ser tensão ou diferença de potencial vezes resistência vezes corrente elétrica. Tá bom? Isolando essa corrente elétrica, também podemos ter tensão pela resistência. Para não confundir, olha, vamos usar a primeira expressão, indicar como se fosse 1, a segunda 2 e a terceira 3, tá bom? Vamos misturar aí esses termos aí, para lá na parte de energia dissipada, não ficar apenas dependente da potência direta, mas desses valores, tensão, corrente e resistência. Então, substituindo 2 em 1. Olha, a relação 2 no 1. Ou seja, onde tem V no 1, você vai substituir por R vezes I. Então, no 1, V vezes I, onde tem V vai ficar R vezes I. Multiplica I por I, nós temos potência, vai ser igual a resistência vezes I ao quadrado. Se você substituir lá na parte da energia dissipada, você vai ter uma energia em um determinado tempo diretamente proporcional à corrente ao quadrado que passa pelo resistor, tá bom? Agora, se você pegar, ó, substituir 3 em 1, onde tem I, você vai colocar V sobre R, então, vamos ter o seguinte, olha, vai ser tensão ao quadrado sobre resistência. Então, substituindo lá na energia dissipada, o que você pode ter? Numa tensão constante, numa DDP constante, você percebe que a energia dissipada ela é inversamente proporcional à resistência do resistor, né, por onde passa a corrente elétrica. Então, se você gostou, pessoal, dá um like aí, se inscreva, compartilhe, obrigado, valeu, tchau.